Olá, meus amores! Hoje inicia o primeiro editorial Descomplicando Modelagem e Costura com Ideomar Nunes. A parte fundamental da peça é traçar a base. E eu vou mostrar para vocês como que desenvolve uma base de saia sobre as medidas do corpo. Vou fazer a demonstração no corpo do manequim e depois vou planificar e montar essa base e trazer de volta para o corpo para que vocês visualizem a forma que fica após o traçado dessa peça. Para iniciar o processo, primeiro tem que determinar a altura da cintura dessa peça. Em qual local você quer que essa peça fique depois de pronta? Cintura alta, uma cintura mais baixa, então se determina a peça sobre medida nesse momento. Aqui eu determinei para que ela fique uma peça com a cintura mais altinha, para que acompanhe a silhueta do corpo. Vou mostrar aqui, ó, como que marca essa cintura no manequim. Passando essa fita sobre a circunferência. Se for marcar a circunferência na cintura de uma pessoa própria, ou seja, chega uma cliente lá, você quer traçar uma saia sobre as medidas do corpo, você pode pegar uma fita dessa de cetim e amarrar sobre a cintura da cliente na altura que você quer fazer a peça com as medidas do corpo dessa cliente. Acompanhando aqui, essa fita ela passa por todo o contorno, sempre acompanhando o nível aqui, ó, da altura. Eu até coloquei uma marcação com alfinetinho para que nessa demonstração vocês consigam visualizar o processo. Na parte das costas, sempre acompanhando aqui, ó, a altura. E essa fita, ela encontra-se, ou seja, com a outra extremidade da ponta que ficou aqui. Finalizando esse processo, inicia-se a medida da circunferência do quadril. Como que eu vou determinar? É o ápice do glúteo, a parte mais alta do glúteo é que se inicia o processo da circunferência do quadril. E aí determina aqui, ó, sempre a mesma altura. É interessante com a fita métrica verificar a altura que ficou aqui, ó, no lado que você iniciou e determinar a mesma altura, no caso, deu 18 centímetros. Determinar a mesma altura com a fita métrica, 18 centímetros. É bom sempre manter uma almofadinha com alfinete para que você possa estar colocando essa fita. É lógico que no corpo da cliente você vai determinar com a fita, mas assim, só passando a circunferência para você determinar a altura. E aí você vai transportando essa medida que você for extraindo para um determinado formulário que eu vou estar apresentando para vocês também no decorrer de outros editoriais que virão. Esse aqui é o primeiro e sempre eu vou estar apresentando a forma de extrair a medida do corpo, transportar, planificando para a modelagem e depois transportando para o tecido. Seguindo essa circunferência, veja bem, circunferência do quadril aqui e finalizando o processo da medida, encontrando as duas pontas da fita. As bases principais estão prontas. Agora, vamos medir com a fita métrica. A cintura, ela está numa circunferência de 71 centímetros e o quadril com a circunferência de 100. Cintura 71, quadril 100. Agora, uma altura determinante que ela é fundamental é a altura da saia. Essa daqui eu vou fazer na altura do ponto máximo aqui da perna do manequim, que deu 47 centímetros. É bom sempre anotar a altura
onde você for, ou num formulário, ou aonde você for fazer o molde. Agora é interessante, fundamental, marcar a altura do gancho. Mede-se a partir da linha de cintura e aqui, ó, tem a base do gancho. Você mede até a base, 26 centímetros. Dá uma voltinha aqui, ó, 26. A altura do gancho, 26. E aí, os 4 pontos fundamentais da modelagem foram extraídos e agora irão pro planificar na modelagem. Já tá. É interessante você ter em mãos fita métrica para que você possa medir, ou seja, as circunferências e alturas ao qual será trabalhada. O esquadro é interessante para que você possa medir os ângulos do molde, que ele fique dentro da proporção das medidas. Ele é uma peça de acrílico, mas você também encontra ele em madeirite ou compensado, de acordo com a condição que a pessoa tem para estar adquirindo a ferramenta. Esse aqui é uma régua de alfaiate, onde a gente trabalha os contornos, ou seja, de silhueta, de cintura, quadril, ao qual ele é muito importante. Tem uns que já vêm, ó, com a régua, não sei se está dando para visualizar aí, a régua de medidas. E esse aqui é um compensado, mas tem ele também no material de acrílico. E a fita a gente utiliza para fazer as marcações no manequim, ou também marcar a altura, ou seja, na qual você está extraindo as medidas do corpo da cliente. Após a extração dessas medidas, eu, para adiantar, identifiquei aqui a circunferência do gancho. Então, foi extraída as medidas fundamentais, a circunferência da cintura, circunferência do quadril e circunferência do gancho. E as alturas, a altura de quadril, a altura de gancho e a altura da saia. Observa que a circunferência de quadril é identificada no ápice do glúteo. Então, quando for tirar as medidas da cliente, tem que observar esses pontos. Após isso, vamos planificar essas medidas para que se torne o protótipo desenvolvido. Muitas pessoas têm dificuldade nesse momento, extraiu as medidas e agora o que fazer? Trabalha-se sempre com a 4ª parte da circunferência e toda a altura não se divide. Se divide sempre a circunferência de cintura, quadril e gancho. Divide-se por 4 e observando que após o resultado dessa divisão, acrescenta-se 1 centímetro aonde irá a costura. Porque são as margens de costura, que ao extrair as medidas, eu tiro a medida exata, sem acréscimo. Então, após extrair, para planificar, quando eu encontro a 4ª parte, eu tenho que acrescentar 1 de costura no caso de tecido plano. Se for trabalhar com malha, observa a largura da bitola da overlock, que geralmente é 0,5 ou 0,7. Então, vamos trabalhar aqui utilizando canetas coloridas para que identifique quais são os gráficos primários e os gráficos secundários. Para planificar, traçar um retângulo com a altura da saia mais largura do quadril. Forma-se um ângulo com o esquadro e no vértice desse ângulo identifica o ponto 1. É sempre bom trabalhar com as coordenadas, identificando por número ou com letras, para que você possa saber o que ainda falta vir. Aqui eu tenho o ângulo, aonde eu vou acrescentar a altura da saia, 47, e a largura do quadril, que com a costura, 26 centímetros. Identifiquei o ponto 1 no vértice do ângulo, a altura da saia será o ponto 2 e a largura do quadril é o ponto 3. Então, são os 3 pontos principais ao qual irá formar o retângulo. Sempre apoiando o esquadro nas linhas primárias.
É interessante utilizar o esquadro pelo fato de alinhar todos os pontos. Finalizado o processo do retângulo, agora eu tenho o ponto 4, que foi o último ponto a ser desenvolvido. Com esse retângulo pronto, eu preciso agora de duas alturas, que é a altura do quadril mais a altura do gancho. Então, vamos lá. Essas duas alturas, a altura do quadril, ela tem 18 centímetros. Então, eu formo aqui a altura. Pode se ligar com o esquadro ou pode se ligar com a régua comum, porque a altura ela pode ser os dois pontos identificados de forma paralela. Então, as linhas são retas. Aqui eu tenho o ponto 5 e o ponto 6. E a altura do gancho, que é 26 centímetros. Finalizado as alturas principais, torna-se aqui linhas paralelas. Então, eu tenho o ponto 6 e o ponto 7. A primeira parte ao qual se desenvolve aqui com essas medidas é o dianteiro da saia. Partindo do ponto 1, eu vou formar agora a quarta parte, que é a largura da cintura, mais 1 centímetro de costura, que deu 18,75. Formando essa quarta parte, com o alfaiate, observa aqui, ó, que a parte curva da régua, ela fica apoiada no ponto 6, que é a linha de quadril, na altura da linha de quadril. Ao encaixar, ela não pode ultrapassar essa linha para fora, ela tem que sempre ficar dentro do campo do retângulo, ao qual está formando o molde. E aqui, ó, é só ligar. Essa parte ao qual se identifica a largura da cintura, já é a linha terciária, o qual vai formando a silhueta da peça. É bom traçar ela com uma caneta de outra cor, para você identificar quais são as linhas primárias e quais são as linhas secundárias. Aqui já dá para visualizar a base do molde quase pronta. Aqui será identificado as linhas, linha de quadril e linha de gancho. A linha principal, que é do ponto 1 ao ponto 2, identifica-se como linha de fio, para organizar na hora do corte. Então, se escreve fio reto. Aqui está a quarta parte da peça. Quando ela não se tem costura no meio, essa linha do fio reto pode ser espelhada ou corta-se na dobra do tecido. Então, essa parte desenvolvida é o dianteiro tamanho 40. Após desenvolver o dianteiro tamanho 40, para traçar o traseiro, desenvolve-se o mesmo retângulo, com as mesmas medidas. Pode-se também cortar, vou transferir esse ponto aqui para o lado de dentro, porque podemos cortar esse retângulo e fazer a cópia.
Observa aqui. Ao cortar, você tem que ter em mãos 2 tesouras. Essa aqui é para papel e essa é para tecido. As tesouras, elas têm que ser usadas para segmentos diferentes, porque a de cortar papel, ela cega com mais facilidade. Então, se eu usar de tecido para cortar o papel, a minha tesoura vai perder o corte muito rápido. Então, é bom eu ter uma tesoura somente para cortar papel, na hora do traçado do molde, e outra somente para cortar o tecido. Para desenvolver a parte do traseiro, eu vou extrair. É importante você sempre ter uma base fixa aqui, ó, para a hora que for realizar o corte, a peça ela ficar com a linha contínua do corte, não ficar picotada. Sempre manter a base do papel sobre a mesa, sobre uma superfície fixa. Não pode segurar ele alto assim, ó, porque desequilibra o desenvolvimento do corte e não tem rendimento. Para que haja rendimento, é interessante sempre manter a base do papel sobre a mesa. Tenta pegar assim, ó, com a tesoura o máximo possível de papel com o corte da tesoura. Dianteiro extraído. Agora, vamos copiar para desenvolver o traseiro. Coloca sobre o papel. Marca-se, por ser um retângulo, os pontos principais e liga-se com reta. Aqui é para adiantar, descomplicar, para não ter que traçar tudo novamente. Então, aqui eu tenho os pontos principais. Marquei os pontos principais com o esquadro ou uma régua comum, porque eu só vou ligar os pontos que já existem, para formar o retângulo do traseiro. Após ligar os pontos primários, que é o ponto 1, 2, 3 e 4, liga-se os pontos das alturas, que é a altura de quadril e a altura de gancho. Após identificado esses pontos, 5, 6, 7. O que será feito? Aqui será a linha de fio da peça. A linha de fio. E na linha de fio, aqui será a parte do bojo da peça. Então, o que fazer para desenvolver esse bojo? Quando se trata de modelagem de saia, assim como a modelagem de calça em tecido plano, é gerado uma pence para desenvolver o gancho. Na saia também é gerada essa pence. Então, aqui no ponto 1 da linha principal, será gerada uma pence de 3 centímetros. Então, aqui marca-se o ponto 8, que será o ponto para desenvolver a pence. Essa pence, ela pode ser ligada com a régua de alfaiate, não colocando muita curva. Vou virar o molde para que vocês possam visualizar melhor. Do ponto 5 ao ponto 8, que é a altura da linha do quadril, encosta-se. Observa aqui, ó. Como será uma linha secundária, será ligado com a caneta diferente, para vocês observarem, não colocando muita curva, porque aqui é a parte do glúteo, ao qual é a altura da linha do quadril, e essa pence, ela é gerada aqui, ó, nesse espaço. Aqui é o bojo, na mesma linha de fio.
Do ponto 5 ao ponto 8, gera-se uma pence para o ajuste, que saindo do glúteo em direção à cintura, ela dá essa curvatura. Aqui, agora, mede-se a largura da cintura, partindo do ponto 8. A largura da cintura, a quarta parte que foi trabalhada, é 18,75, que já tem o acréscimo de costura. Então, eu saio da base do fio, do ponto máximo do bojo, em direção à cintura. Depois que você gerou a pence, você define a largura da cintura, que dá 18,75. Essa linha, ao qual se define a largura da cintura, que sai também da altura de quadril, vamos gerar ela com a régua de alfaiate, observando para que nunca ultrapasse a linha primária. E é só ligar. Então, nós temos aqui o traseiro da saia. Observa. Meio costa, identifica-se como fio. Aqui é o bojo. E aqui inicia a curvatura do glúteo em direção à cintura. Feito esse processo, aqui temos a lateral da saia. Lateral, e aqui é a linha do bojo, costas. Meio, costas. Só para você entender melhor. Linha da lateral, subindo em direção à cintura. Meio costas, gera-se o ápice do glúteo, curva-se formando o meio costas. Agora eu vou até identificar esse meio costas com uma caneta preta, para que você não misture a informação da lateral com a informação da pence de gancho. Vou até evidenciar ela um pouquinho mais aqui, ó, para que você consiga identificar melhor. Agora com a caneta colorida ficou melhor, ok? Vou fazer a extração desse molde, sempre mantendo em superfície plana. Aqui, ó, segue a pence gerada para o bojo costas. A largura da cintura, ela só é definida após você definir o bojo costas, para ela permanecer do tamanho da linha de cintura frente. Tira-se o excesso e aí eu tenho os dois moldes. Por exemplo, aqui lateral do traseiro e aqui a lateral do dianteiro. Vou identificar para que fique melhor a visualização. Linha de quadril. E linha de gancho. Tamanho, só para finalizar, manequim 40. Então, vamos lá, ó. Só para identificar, tô organizando aqui para que vocês possam visualizar melhor, ó. Traseiro, dianteiro. O dianteiro, por ele ser uma parte contínua na frente, sem curvatura,
E aqui ele será espelhado, que nós trabalhamos com a quarta parte, ó. E o traseiro, ele terá costura dos dois lados. Por ele ter costura dos dois lados, aqui, ó, no meio costas, acrescentou-se 1 centímetro de costura também. Porque ele vai ser cortado dos dois lados. Então, sempre que vocês desenvolver o dianteiro e for desenvolver o traseiro, analisa que tem que ter costura nas duas partes, tanto na lateral quanto na linha de fio. Ao cortar, eu vou deixar o espaço aqui, ó, na linha do meio costa com 1 centímetro de costura. Então, vocês têm que observar sempre aonde irá o acréscimo das costuras. Por hoje, tá encerrado a parte de construção da planificação das bases. Sempre nos editoriais que há de vir, eu vou estar trabalhando com interpretação de modelo. E hoje, como é o primeiro editorial, Descomplicando Modelagem e Costura com Edelmar Nunes, o princípio da modelagem é extrair as bases do corpo e desenvolver a base. Após a correção das bases, aí sim pode trabalhar em todo o processo de interpretação de modelo. Agora vamos passar para o TNT, que é o tecido plano que é utilizado no desenvolvimento das peças aqui no ateliê, para que os protótipos, eles são feito teste primário em tecido de TNT para peças em tecido plano. Porque ele é um material barato e ele, em se tratando de pilotagem, peça piloto, ajuste, correções, ele é propício, sem causar prejuízo para quem desenvolve peças sobre medidas, porque os protótipos, ele é desenvolvido a cada peça. A cada cliente que chega para solicitar um produto, tem que desenvolver um protótipo. Então, para não haver prejuízo nem para o cliente, nem para você, que vai desenvolver essas peças no estilo alta costura, para tecido plano é indicado TNT. Para tecido de malha, a gente trabalha com a malha Jersey, que para protótipo ela também é bem indicada. Então, por enquanto, essa parte de planificação acabou e vamos para o executar o corte. Para executar o corte, é interessante que você economize o máximo de tecido possível. Antes de cortar, verifique o que será espelhado para trabalhar na dobra, no caso de peça sobre medida. Se a peça não for sobre medida e você for trabalhar em corte industrial, é interessante que você espelhe o molde para que trabalhe com ele inteiro. Nesse caso aqui, como eu trabalho com alta costura, então a quantidade de tecido ao qual eu uso, ela é pequena, é só a quantidade que vai ser utilizada no desenvolvimento do produto de um cliente, por cliente. O que eu faço? Observa aqui, ó, a quantidade de tecido que sobrou, porque essa base, ela não tem nenhuma interpretação, nem de bainha, nem de cos, porque a base ela é limpa. Após a execução do protótipo da base, se ela tiver 100% vestindo no cliente, aí você pode acrescentar todos os detalhes a mais. Então, vamos lá. Para desenvolver aqui, ó, a parte da frente, que é na dobra do tecido, ela se encaixa 100%. Eu utilizo sempre o durex para fixar o molde no tecido, que aí ao executar o corte, ele não sai do lugar. Tanto frente quanto costa é o mesmo processo. Dianteiro e traseiro aqui, ó. Que identifica-se quando é parte de baixo, ou seja, calça, saia,
Bermuda identifica a parte do traseiro da peça. Quando é blusa, camisa, cropped, se identifica a parte dianteiro. Desculpa, se identifica a parte frente e costa. Aqui agora, executa o corte. Tenta se pegar o máximo de tecido com a tesoura, para que o tecido não fique picotado. Espelhada, ó, não tem costura no meio. E a parte da costas, observa o meio costas, após a montagem aqui, ó, na parte superior do glúteo para cima, ele terá essa pence para formar o bojo. Agora, vamos fazer a montagem ali na máquina para fazer a prova no manequim. Vamos lá? O traseiro você identifica com um pique, para não confundir lateral com gancho, porque as curvas, elas são bem parecidas. Inicia-se com retrocesso e sempre trabalhando com a largura de 1 centímetro, que é a largura de costura ao qual foi deixado para desenvolver a base. E finaliza com retrocesso. Coloquei até linha diferente aqui, ó, para que vocês possam visualizar. Fechou o meio do traseiro, ó, observa que o bojo ao qual o glúteo vai ser encaixado aqui, ó, ele já foi formado. E aí é só fechar o dianteiro, colocando sempre o avesso da peça para o lado de fora. Inicia-se largura de calcador. Um lado você pode fechar ele todo, de uma extremidade à outra, observa. E o outro lado, é interessante deixar uma abertura na altura do quadril. Por quê? Para entrar no cliente. Ou igual aqui, eu estou fazendo o simulado no manequim, também tenho que deixar para poder ele vestir no manequim. Observa que a modelagem, ó, ela encaixa as alturas, tanto superior quanto inferior. Agora vamos fazer a prova. Foi? Observa que ao desenvolver o protótipo, eu trabalhei com a altura da cintura daqui até a extremidade da perna do manequim. Ao desenvolver o molde agora aqui, ó, essa abertura é para que pudesse entrar na manequim. Eu vou, de preferência, quando você fizer a primeira prova, que o protótipo esteja pelo avesso, ao qual, observa aqui, ó, você pode ajustar através das costuras, das margens das costuras. Como esse aqui foi dentro da medida do cliente ou do manequim, eu vou só fechar aqui, ó, para você observar que ele encaixou. Não é necessário correção. Basta seguir as medidas, trabalhando com a quarta parte, mais 1 centímetro de costura. Se você fizer isso, você não terá problema no seu processo de extração de medidas e desenvolvimento da base. Por hoje, nós trabalhamos a parte da base simples, ao qual, através dessa base, você irá desenvolver todo o processo de interpretação de modelo. Observa, ó, ela encaixa 100%. E a parte do bojo costas, vou apresentar aqui, ó, a pence gerada, observa, ó, ela encaixou, ela fez o contorno do bumbum. Deixa eu virar a lateral para que vocês possam ver, ó.
E por hoje a informação é essa. Esse primeiro editorial foi trabalhado a base e os próximos serão trabalhados a interpretação de modelo, ao qual vou inserir o cos, vou inserir pense, vou inserir bainha. E se você gostou dessas informações, curte aí o canal, compartilha, se inscreve e vamos compartilhar com os outros também que precisam dessas informações, porque o objetivo Descomplicando Modelagem e Costura com Ideomar Nunes é ajudar as outras pessoas a ter uma ocupação profissional. Pode ser tanto em casa como autônomo, ou depois que você ganhar essa experiência, você pode contribuir com outras pessoas também, ou ganhar o seu próprio din-din. Então, até o próximo editorial, sendo esse o primeiro de muitos outros que há de vir. Um beijão, meus amores. Curte, compartilha e distribui essa informação com outras pessoas. Um abraço, até o próximo.